Aleluias. Eu vou pedir para o Vitor colocar esses mesmos 3 versículos que nós acabamos de ler, porém numa versão um pouco mais atualizada, a NVI, a Nova Versão Internacional, porque vai facilitar o nosso entendimento daquilo que a palavra de Deus está dizendo. É o mesmo salmo, querido, eu quero reler ele aqui, de uma forma que nós vamos absorver. Eu, quando meditava nesse salmo, aquilo que o Espírito Santo saltou no meu coração, eu quero compartilhar com você. Existem alguns princípios, existem alguns entendimentos que nós precisamos ter aqui, querido, daquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, para que nós possamos aplicar da forma certa. Coloca aí, por favor. A próxima versão ainda está na Almeida Corrigida. Clica lá naquela setinha. Isso, meu amor, obrigado. Salmo 108, verso 11. Esse salmo é de Davi, e ele diz assim, nessa versão mais atualizada, ele diz: não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixastes de sair com nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Verso 13 ele diz: com Deus conquistaremos vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Amém? Dessa forma a gente consegue ver aqui, querido, alguns elementos que são essenciais para nós nessa noite entendermos como nós devemos proceder diante das lutas. Entenda, é inquestionável que todos nós tenhamos lutas, é inquestionável que todos nós estejamos de alguma forma passando por lutas, e que muitas vezes nós venhamos a contar com a ajuda de Deus no meio dessas lutas. Mas o fato é que muitas vezes nós estamos agindo de forma errada, como eu disse, e por agir de forma errada não temos os resultados que nós esperamos, e isso vai trazer uma frustração. Nesses 3 versículos aqui, Davi, que é um guerreiro, que é um homem especialista em guerra, nos traz algumas chaves, alguns princípios aqui, que nós podemos entender, querido, essenciais para a nossa vida e para que a gente entenda. E daí vem justamente o tema dessa mensagem, que o nosso trabalho, o nosso investimento, muitas vezes canalizado em obter a vitória, tem sido frustrante, porque nós estamos canalizando a nossa energia, nossas expectativas para o lugar errado, ao invés de canalizar para o lugar certo. E aí os resultados não vêm e as frustrações começam a aparecer. E é isso que Davi está dizendo aqui, querido. A primeira coisa que Davi nos diz esse primeiro princípio que nós precisamos entender, está aqui no verso 12. Quando ele fala para Deus e diz assim: dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Amado, a primeira afirmação de Davi aqui é a seguinte: a força do homem é inútil para socorrer. Entenda, ainda que você possa ter força, ainda que você possa ter sabedoria, ainda que você seja uma pessoa experiente, ainda que você possa, na sua mente, entender, desenhar exatamente um plano, uma solução que vai te tirar de uma situação, ou uma decisão que você acha que pode tomar, ou uma ação que você acha que pode tomar, que vai te trazer a vitória naquela área em que você precisa, querido. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode até tentar usar as suas forças, as suas capacidades para vencer, mas em algum momento as suas lutas vão se mostrar maiores do que sua força. Isso daí é certo. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quantos anos você tenha, não importa quantos amigos você tenha, quanto poder você acha que tenha, quanta experiência você acha que tenha. Em algum momento uma situação vai bater na sua porta
e vai mostrar para você que toda a sua força, que todo o seu dinheiro não vale de nada. Que toda a sua capacidade, que tudo aquilo que você acha, e você tinha certeza que se você fizesse do jeito que você pensou, daria certo, aquilo ali não vai valer de nada. E é justamente isso que Davi está dizendo, que a nossa esperança não pode estar sendo colocada na força dos nossos braços. Ele diz, vão é o socorro do homem. Ele começa o verso 12 dizendo, dá-nos ajuda contra os nossos adversários. Lembra, Davi é um homem de guerra, um especialista em guerra, um homem que já tinha alcançado muito dinheiro, muitas vitórias, mas ainda assim ele tinha plena convicção que não importa o quanto dinheiro ele tivesse, não importa quantos soldados ele tivesse, no fim ele precisava de Deus. A força do seu braço não era suficiente, e ele não poderia contar, ainda que ele pudesse agir segundo suas forças, em algum momento ele ia encontrar, e ele aprendeu isso desde novo, querido. Você lembra que Davi começou guerreando contra Golias, assim a Bíblia fala, mas antes mesmo de Golias, Davi já enfrentava, ele mesmo disse, que já enfrentava leões e ursos, que são animais muito mais fortes do que um garoto, do que um menino ainda pastor. Ou seja, Davi sempre enfrentou exércitos e adversários muito maiores do que ele. E ele sempre entendeu que ainda que ele tivesse um exército grande, uma força grande, um poder grande, ainda que ele pudesse dar ordens e o mundo inteiro se curvasse para ele, em algum momento ele ia ter que se curvar diante do Senhor e reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti. É a primeira coisa que eu e você precisamos entender, de uma vez por todas, e descartar a nossa presunção de achar que nós podemos vencer nessa vida, em qualquer área, seja financeira, seja espiritual, seja emocional, seja familiar, em qualquer área. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está tentando vencer com sua força, se você está tentando fazer do seu jeito, esquece. Você vai caminhar, vai se frustrar, você vai investir energia, você vai investir seus argumentos, vai investir seu dinheiro e no final vai dar errado. E aí o que vai ter que acontecer? Ao invés de você ter procurado Deus desde o começo, para seguir os conselhos de Deus, agora no final, depois de ter a sua energia toda esvaziada, sua sabedoria toda esvaziada, seu poder para com as pessoas todo esvaziado, você vai ter que reconhecer, Deus, só o Senhor pode me ajudar. Socorro de homem é inútil, ninguém pode me ajudar. Esse é o primeiro princípio que nós precisamos entender aqui, querido, para alguém que precisa alcançar a vitória. Esquece trabalhar sozinho. Sua família nunca vai ter vitória se você trabalhar sozinho pelo bem dela. Seu casamento nunca vai ter vitória se você trabalhar sozinho pelo bem dele. Seu negócio, sua empresa, sua saúde, sua vida espiritual nunca vai andar bem se você andar sem Deus, se você decidir fazer na sua força. Amém, querido? Amém. A segunda coisa que nós precisamos entender aqui, que Davi diz aqui no verso 13, ele diz assim, na Nova Versão Internacional, ele diz, com Deus conquistaremos vitória. Amém? Em Deus nós conquistamos vitória. Parece redundante, mas não é. No verso 12, ele diz que no braço dele, na força do homem, não tem vitória. Mas ainda que, muitas vezes, nós não venhamos a contar com a nossa força, ou com a força do homem, às vezes a gente tenta contar, querido, com outros deuses. Pode ser dinheiro, pode ser poder, pode ser fama, pode ser qualquer outra coisa que venha nos ajudar a obter vitória. E aqui ele é categórico, ele é conclusivo no verso 13 em dizer, em Deus nós conquistamos vitória. Entenda uma coisa, a vitória que você precisa, não a que você acha que quer, a que você acha que precisa, mas a vitória que vai te fazer pleno, a vitória que vai ser plena, que vai ser completa, que realmente vai satisfazer a sua alma, essa vitória só Deus pode te dar. Você não vai obter em coisa nenhuma.
Você está esperando ficar rico para ter vitória, está esperando comprar aquele carro para você poder dizer, não, eu já sou um homem vitorioso, ou a casa própria, deixa eu dizer, você pode alcançar o mundo inteiro. E ainda assim, no final, se vê frustrado e vazio, porque Deus é quem te dá a vitória. Amém? Só Deus te dá a vitória, entenda isso. É um homem especialista em guerra falando. É um homem que está acostumado a lutar grandes guerras, a ter um grande exército ao seu favor, a ter os melhores soldados ao seu favor, está dizendo para você, olha, a vitória vem de Deus. Eu posso ter a melhor arma, os melhores escudos, as melhores armaduras, os melhores cavalos, mas a vitória vem de Deus. Não vem de outra forma. Amém, querido? E a terceira coisa, e nessa eu quero me aprofundar um pouco mais com você, ele diz lá no verso 11, ele diz assim, não foste tu, ó Deus, que nos rejeitastes e deixastes de sair com nossos exércitos. A terceira coisa que nós precisamos entender aqui, querido, é que Deus pode rejeitar, lutar ao lado de alguém. Davi está dizendo o seguinte, a força do homem é inútil para vencer. Só de Deus vem a vitória. Mas existe uma situação, existem circunstâncias, onde ainda que a vitória vem de Deus e a força do homem seja inútil, Deus pode rejeitar, lutar com alguém. E logo por consequência, essa pessoa não ter vitória. Deus pode rejeitar, lutar ao lado, na guerra de alguém, e por isso ela não vai obter vitória. Entenda, eu estou falando de Deus rejeitar, lutar ao lado de alguém, não Deus rejeitar a pessoa. Entenda, Deus ama incondicionalmente, mas Ele pode sim, até por amor àquela pessoa, rejeitar, a lutar ao lado daquela pessoa, lutar na guerra daquela pessoa, para trazer vitória para ela, por algum motivo, e é justamente nesse motivo, que eu quero meditar com você aqui, querido, porque o que nós concluímos aqui, através dessas afirmações de Davi, é o seguinte, o nosso trabalho, não é vencer a guerra, o nosso trabalho não é ir lá conquistar a guerra, não é derrubar o adversário, esse não é nossa tarefa, esse não é nosso trabalho, não, por quê? Porque se fosse nosso trabalho, a força do homem era vil, a força do homem era útil, mas o que Davi diz? Que a força do homem, o socorro do homem é inútil, e se nós pudéssemos vencer sem Deus, ele não teria afirmado que a vitória vem de Deus. Querido, quando ele diz assim no verso 11 aqui, que ele diz o seguinte, não foste tu, ó Deus, que nos rejeitastes e deixastes de sair com nossos exércitos. Davi estava dizendo o seguinte, olha, o Senhor deixou de sair com os nossos exércitos. E ali ele continua suplicando, Senhor, ajuda-nos contra o nosso adversário. A força do homem não é útil contra o nosso adversário, ele está dizendo, aí ele segue no verso 13, dizendo, Senhor, é do Senhor que vem a vitória, é o Senhor quem nos faz vencer os nossos adversários. Em outras palavras, ele está suplicando, dizendo, o Senhor nos rejeitou. O Senhor nos rejeitou, o Senhor não está saindo na guerra com os nossos exércitos, o Senhor não está lutando conosco. E aqui nós temos um parênteses que nós precisamos entender, que ele nos aprofundar nisso. Porque se a vitória vem de Deus, há algo que pode acontecer que faz com que Deus não lute as nossas guerras. E é indispensável ter Deus ao nosso lado, que Deus saia conosco a guerra, porque é dele que vem a vitória. Amém? E nessa noite nós precisamos justamente nos aprofundar sobre o que faz Deus rejeitar,
sair à guerra conosco. Porque nós precisamos entender isso. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é vencer. O nosso trabalho é convencer a Deus para que Ele saia e lute as nossas guerras. Porque entenda, se Deus está lutando a sua guerra, a sua vitória não é uma questão, sua vitória é uma certeza. Se Deus está lutando a sua guerra, sua vitória não está ao léu, sua vitória não é questionável, sua vitória é certa. Entenda isso. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 20, por favor. Deuteronômio capítulo 20. A partir do verso 1. Pode voltar para Almeida, Vitor, por favor. Amém. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires os cavalos e carros e o povo maior em número do que tu, deles não terá temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegareis a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Amém, querido? Esse texto deixa muito claro, querido, que Deus tem uma predisposição sempre a lutar ao lado dos seus. Deus está sempre como um general de guerra, como um Senhor valente, como Deus Todo-Poderoso, está sempre predisposto a lutar as nossas guerras e nos dar vitória. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Olha, Israel, quando você sair a peleja, quando você estiver diante dos teus adversários, e se eles forem maiores ainda do que tu, não temas e nem tremas diante dele. Por quê? Porque pelo simples fato de que Deus está com você, é certeza a vitória. Deus está lutando do seu lado, Deus está lutando na tua causa, é certeza a vitória. Mas aí é que está o grande problema. Nós precisamos entender o que faz Deus rejeitar lutar ao lado de alguém. A primeira coisa que nós entendemos aqui, querido, Deus está sempre disposto a lutar com você. Deus está sempre disposto a lutar a sua guerra. Contra os seus adversários, contra tudo aquilo que o diabo tentar fazer contra a tua vida. E ainda que o adversário seja maior, ainda que a situação seja maior, ainda que aquilo que tem se levantado contra a tua família, contra o teu casamento, contra a tua vida financeira, seja maior do que as suas forças, Deus está disposto a lutar essa guerra com você. Isso é fato. Há uma predisposição dele, mas existe algo, eu quero ficar redundante nisso aqui, para que você entenda. Existe uma situação em que nós fazemos por agir errado, com que Deus rejeite a nossa guerra. Jó, capítulo 42, no verso 2, ele afirma o seguinte, apenas ouça com atenção, por favor. Diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos ou planos pode ser impedido. Amém? Amém. O texto é claro, Deus pode tudo. Então, vê o cenário comigo, enxerga aqui, por favor. Nós temos um Deus sempre disposto a lutar, pela sua própria vontade. Deus está sempre disposto a entrar na tua causa, a entrar na tua guerra, a lutar ao teu lado. E outra, Jó nos afirma, aqui no capítulo 42, verso 2, que Deus pode tudo, viu?
Ainda que você veja o cenário e fale bem assim: pastor, está morto, morreu, já era. Talvez você vai como Maria dizer assim a respeito de Lázaro: já fede, Senhor. Talvez tenha uma situação na tua vida que você vai dizer: isso aqui já apodreceu, não se resgata mais, esses ossos não se juntam mais. E o Senhor vai dizer assim para você: se você crer, você vai ver a minha glória, que eu posso tudo, nenhum plano meu pode ser impedido. É isso que Deus está afirmando. E aqui nós nos levantamos uma pergunta: por que Davi questionou Deus e disse para ele: o Senhor nos rejeitou, o Senhor deixou de sair à guerra conosco? Querido, essas afirmações nos levam à pergunta: se Deus é vitorioso sempre, e Deus está sempre disposto a lutar pelos seus, por que Deus rejeita sair à guerra de alguém? Essa é a questão. Porque justamente quando eu meditava aquele texto, algumas coisas o Espírito Santo foi tratando comigo no Salmo 108, e um questionamento levantou no meu coração: Deus, por que o Senhor rejeitou? Por que o Senhor rejeita sair e lutar a guerra? O Senhor está sempre predisposto a lutar por nós. E quando o Senhor luta, o Senhor sempre traz vitória. Ainda que nós venhamos a enfrentar guerras difíceis, complicadas, mas o que eu posso fazer para causar ao Senhor esse tipo de sentimento, onde o Senhor diga: eu não sairei com você nessa guerra, você vai na sua própria sorte, você vai sozinho, eu não sairei. Porque, querido, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos achar vários exemplos, aonde mesmo Deus estando presente no meio do povo, mesmo Deus estando com um determinado rei, mesmo Deus sendo o Deus da nação de Israel, nós vamos ver Israel sendo derrotado. Nós vamos ver homens que supostamente têm Deus como Senhor das suas vidas sendo derrotados. E ainda hoje é assim. Muitas vezes homens e mulheres que se dizem tementes ao Senhor são derrotados diante dos seus adversários. Não vencem, não alcançam vitória. Por quê? Se Deus está sempre disposto a lutar, e quando Deus luta, Ele sempre vence. O que fez Deus não ir à guerra? O que faz Deus não lutar ao nosso lado? Quando você estuda bem as Escrituras, você percebe que em todos os casos, em todos eles, sem exceção, há um erro comum. Todas as pessoas que diziam temer a Deus, que diziam crer em Deus, entraram em batalhas e foram derrotadas. Todas elas cometeram um erro comum. E eu quero justamente ressaltar esse erro aqui, querido. Deuteronômio 28 agora, se você tem aí, se você estava no capítulo 20, agora vá para o 28. Deuteronômio 28, verso 15. Amém? O texto diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. O capítulo 28 é um capítulo conhecido como um relato daquilo que Deus abençoa, de como Deus abençoa, do que é necessário ter como fundamento para que Deus derrame suas bênçãos, e também o que acontece quando, o que é necessário acontecer para que Deus derrame suas maldições. E em determinado momento aqui no verso 15, o Senhor diz justamente a respeito do que atrai maldições sobre a vida de alguém. Ele diz aqui no verso 15: se não deres ouvido à voz do Senhor, para não
cuidares de cumprir. Ele fala de duas coisas: ouvir e obedecer. E lá no verso 25 do mesmo capítulo 28, como resultado de não ouvir a Deus e não cumprir os seus mandamentos, olha o que acontece no meio das guerras. Verso 25 do capítulo 28 diz assim: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Eu vou repetir. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Então percebe, lá no verso 15, Deus fala: olha, se vocês não me ouvirem, não ouvirem a minha voz, e não se dedicarem a cumprir os meus mandamentos, aí ele começa a dizer: olha, a terra de vocês será maldita, o ventre das mulheres será maldito, uma série de maldições e coisas ruins vêm acontecer. Aí ele chega no verso 25, no que diz respeito a enfrentar as guerras, a enfrentar os adversários. Deus vem e diz o seguinte: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. E quando nós olhamos, querido, exaustivamente, em todos os relatos bíblicos, em todos os exemplos bíblicos, onde o povo de Deus, homens de Deus, profetas de Deus, reis que reinavam sobre a terra de Israel, onde Deus era o Senhor, quando todas as vezes que eles perderam a guerra contra os seus adversários, foram momentos onde eles deixaram de ouvir e obedecer a Deus. Todas as vezes que um homem que diz temer a Deus para de ouvir, e quando fala de ouvir a Deus, é algo muito simples hoje no nosso dia, querido, que é a oração e Bíblia. Como é que eu ouço Deus? Dobre o seu joelho para orar e abra a sua Bíblia para meditar, e você vai ouvir Deus. Quando você tira esses 2 fundamentos da sua vida, você para de ouvir Deus. Quando você tira a oração, quando você tira a meditação nas Escrituras da sua vida, você para de ouvir Deus. E quando você para de ouvir Deus, logo você não sabe como obedecê-lo. E quando você para de ouvir Deus, você não obedece a Deus, Ele não sai à luta com você. Ele não sai à guerra com você. E os seus inimigos ganham de você. E os seus adversários prosperam contra você. O seu trabalho, o meu trabalho, não é vencer, porque isso Deus já garantiu. O meu e o seu trabalho é garantir e convencer Deus a lutar do nosso lado. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Seu trabalho não é ir lá e vencer, porque se Deus estiver lutando com você, é só uma questão de tempo. Sua vitória vai chegar. Mas se Deus não estiver lutando com você, querido, aí você está em grandes problemas. E aí a questão é: por que Deus não luta com alguém? Se Ele sempre está disposto a lutar pelos seus. Deus é um homem de guerra. Deus é um general de guerra. Deus nunca faz corpo mole para guerra e para adversário nenhum. Levante-se o inferno inteiro. E Ele vai estar lá presente dia, noite, não importa. Deus não se cansa, não se fadiga. Falou em guerra, Deus está batendo continência. O general está aqui, vou no comando. Não tem tempo ruim para Deus. Agora, se tem uma coisa que Deus faz assim, ó, é quando aquele que está lutando não está submisso a Ele. Quando o povo que está lutando não vai seguir as ordens dEle, não vai seguir os seus mandamentos, não vai ouvir suas direções, vai querer lutar no seu jeito, vai querer fazer na sua força, vai querer confiar em homens, no dinheiro, no poder, vai querer confiar na sua saúde. Porque eu sou muito jovem, eu conheço muita gente que me ajuda, eu tenho muitos jeitos de vencer, eu não preciso de Deus. Eu não preciso dedicar uma vida de oração, eu não preciso dedicar uma vida de meditação nas Escrituras. Eu venço porque eu sei das coisas. Inocente ou tolo, escolhe um das duas. Porque você talvez está sendo os dois, inocente e tolo, em achar que a sua mente, você pode até dar 2, 3 passos, querido,
mas não demora muito. E o adversário se constrói numa grande barreira, intransponível aos teus olhos. E aí você se vê mãos atadas. Sabe por quê? Porque simplesmente lá atrás, Deus não entrou nessa guerra com você, porque você não decidiu ouvi-lo. Porque você não decidiu segui-lo. Aqui no Salmo de número 81, verso 13, diz assim, ouça com atenção. Isso é Deus falando ao povo. Se meu povo me tivesse ouvido. Se Israel andasse nos meus caminhos. Veja, ouvir e obedecer. O que aconteceria? Verso 14. Em breve, abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Se o meu povo me ouvisse. Sabe, é aquele Senhor da guerra, aquele que tem a chave da vitória na mão, dizendo-me assim, eles só precisariam me ouvir. Se eles me dessem ouvido, se eles me dessem tempo, se eles abrissem o coração para mim, se eles fizessem do jeito que eu falo, era tão fácil entregar a vitória para eles. Era tão fácil colocar os seus inimigos diante dos seus pés. Mas eles não me dão ouvidos. Brevemente, eles não precisariam estar sendo castigados pelo tempo, numa roda gigante de lutas que parecem sem fim, de um adversário que não sai da frente deles nunca, e é um ciclo vicioso de derrotas, e Deus falando, só se eles me ouvissem. Eu só queria que eles me dessem ouvidos. Eu entraria na guerra com eles, e eu daria vitória para eles. Só bastava eles me ouvirem. Querido, como pastor, eu já disse isso aqui, a gente às vezes fica assistindo, porque a gente dá conselho e nem sempre as pessoas ouvem. Eu nunca cheguei para aconselhar alguém que estava minguando na fé, estava decaído na fé, estava desviado na fé. E toda vez que eu perguntei, meu irmão, você está lendo Bíblia e orando? Não. Eu nunca vi alguém que lê Bíblia e ora cair. Não cai. Não cai. Porque está sempre ouvindo o Senhor. Sabe? Pastor, quer dizer que é só orar e ler Bíblia? Não, tem que cumprir. Porque é ouvir e cumprir e obedecer. Muitas crentes também até oram e leem a Bíblia, mas são covardes em botar em prática. E porque não obedecem também se frustram. Deus não sai, tem que obedecer. Tem que ouvir e tem que cumprir, tem que andar na palavra. Há um preço para que Deus te dê essa vitória. Mas não é você ir lá e, gastar todas as suas energias. Não, sua energia deveria estar canalizada, focada em atrair, convencer Deus a lutar do seu lado. Pois é só isso que você precisa. Só que Deus lute ao seu lado e Ele já te daria vitória. Quando nós olhamos um exemplo clássico, ali na conquista de Jericó, nós temos um clássico exemplo, um claro exemplo disso, querido. De como muitas vezes, quando nós ouvimos a Deus e decidimos obedecê-lo, Deus nos dá vitória. Mas quando simplesmente nós decidimos não ouvir a Deus, ou não obedecer aquilo que Ele mandou, nós caímos, querido. Vá lá para Josué capítulo 6, por favor. Ande um pouquinho para frente, você está em Deuteronômio. Se você estiver ali, vá para Josué capítulo 6. Amém? Josué capítulo 6, verso 2 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus homens,
valorosos. Quem conhece a história sabe que a cidade de Jericó era cercada por uma grande muralha, para muitos intransponível. Muitas pessoas temiam aquela cidade. Além de, dentro da cidade, ter homens valentes, gigantes até para aqueles dias, a cidade era cercada por um muro alto, forte. E Deus vira para Josué e diz assim: Josué, eu vou entregar essa cidade nas tuas mãos. Deus vem e diz: tenho dado. Eu vou entregar ela nas tuas mãos. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: olha, você não conseguiria sem mim, mas eu vou fazer. Mas pula lá para o verso 18. Olha o que Deus diz. Deus diz: eu vou dar a vitória para você. Mas lá no verso 18, Deus faz uma ressalva muito clara. Deus diz assim: tão somente guardai-vos do anátema, do que é maldito, do que é aquilo que é maldição. Guardai-vos do anátema, para que não toqueis e nem tomeis alguma coisa dele. E assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Veja, no verso 2 Deus diz: eu vou dar a vitória para vocês. Mas tem uma cláusula aqui. Eu vou dar a vitória, mas vocês não podem pegar nada daquilo que eu amaldiçoei. A única coisa que vocês vão pegar, vocês vão destruir tudo. Homem, mulher, criança, nessa cidade não vai ficar ninguém. Vocês vão tirar, vão pegar tudo dessa cidade, vão queimar no fogo. A única coisa que Deus diz: olha, pega o ouro, pega a prata e traz para tesouro para o Senhor. Mas veja o que acontece lá no capítulo 7 de Josué. Verso 1, diz assim: e transgrediram os filhos de Israel no anátema. Pecaram, fizeram o que Deus não mandou naquilo que é maldição. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, outra cidade chamada Ai, que está junto a Bet-Avém, ao lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram, e lhe disseram, espiaram a Ai, verso 3, e voltaram a Josué e disseram-lhes: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram, desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e tornou como água. Presta atenção nisso. No capítulo 6, Deus vem e diz assim: olha, vocês vão entrar em Jericó, e é garantido, Deus dá um plano, vocês vão por 7 dias rodear essa cidade. No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes, e na 7ª volta vocês vão tocar a trombeta, as muralhas vão cair. Quando as muralhas vão cair, vocês vão para cima com tudo. Matem tudo que tiver pela frente, destruam tudo que tiver pela frente, não toquem em nada, não peguem nada para vocês. Tudo que vive nessa cidade é consagrado e maldito para mim. Deus deixou muito claro isso. No capítulo 7, Deus vem e diz assim: olha, Acã, da tribo de Judá, pegou coisas, várias coisas, e guardou lá na sua tenda. Você vai ver na continuação do capítulo, não quero entrar nesse detalhe. Mas o fato é que ele transgrediu, ele pecou, ele desobedeceu, ele ouviu a ordem que não deveria pegar nada, mas cobiçou aqueles utensílios, a roupa, escondeu tudo debaixo da sua tenda. E ali, Deus obviamente viu, e Deus vira e diz: olha, pecaram contra mim. E ali
entre esse descobrir quem havia pecado, havia ou não pecado, o povo de Israel decide, olha, vamos dar um passo adiante, nós estamos aqui conquistando a terra de Canaã, já conquistamos Jericó, agora vamos para uma outra cidadezinha chamada Ai. Josué tem um plano, olha, vai lá, alguns espiões, espiem a terra, e veja se a terra, como é que a gente vai montar uma estratégia para entrar lá. Os espiões voltam e dizem assim, olha, não manda o exército todo não, só uns 2, 3 mil homens dá para garantir a vitória na cidade. Como quem diz assim, Jericó, que era Jericó, caiu no nosso colo, Ai que é pequenininha, vamos com poucos homens, não adianta nem cansar o povo todo. Tá? Só que aí é que estava a questão, querido. Havia um pecado no meio do povo. Havia pecado no meio daquele povo. Transgrediram a ordem do Senhor. E adivinha, Deus não foi à guerra. Porque quando Deus vai, Deus vence. Deus não foi à guerra. E eles foram confiando, não, vai dar certo. Quando eles começam a lutar contra aquela cidadezinha, talvez um vilarejo de poucos homens, aqueles homens colocam para correr e derrotam o exército de Israel. Eram só 3 mil, mas derrotam. E eles matam até 30 e poucos homens do exército de Israel. E ali o povo volta chorando e o coração se derramando em água, ou seja, em lágrimas, em choro, como quem diz assim, né? Nós perdemos uma guerra que estava ganha. Nós perdemos uma guerra que estava ganha. Mas por que perdeu, querido? Porque não ouviu o Senhor. A ordem do Senhor era clara. E aqui nós vemos justamente a diferença de quando o povo ouve o Senhor e quando a gente não ouve o Senhor. Enquanto Israel ouviu o Senhor, uma cidade muito maior, uma cidade muito mais poderosa, como a cidade de Jericó, caiu no colo de Israel. Mas quando você não ouve o Senhor, qualquer adversário te derruba. O grande problema que faz com que Deus não lute a nossa guerra é justamente esse. Nós não entendermos que Ele é o general. Querido, Deus é o general dessa guerra. Isaías aqui no capítulo 47, no verso 4, diz assim, o nosso Redentor, Isaías 47, 4 diz, o nosso Redentor, o nosso resgatador, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Entenda uma coisa, quem é Senhor da guerra, general de guerra, o homem valente, o todo-poderoso, o Senhor dos Exércitos é Deus, não é você. Quando você vai a uma guerra sem Deus, querendo ser o próprio general do seu próprio exército, não demora muito até você cair, querido. E muitas vezes a queda é tão feia, que você morre, que você perece. Quando nós somos presunçosos a tal ponto de achar que nós podemos dar ordens, que nós temos a estratégia certa, que nós temos o plano certo, que na nossa força, que no nosso dinheiro, que na nossa articulação, que no nosso tempo as coisas vão vencer, e nós não nos submetemos, não nos sujeitamos a ouvir o Senhor dos Exércitos. Querido, não é qualquer general que está lutando em nosso favor, está lutando a nossa guerra, que está predisposto a lutar conosco. Ele é o Senhor dos Exércitos. De todos os exércitos, na terra, no céu, debaixo da terra, Ele é Senhor. Alguém que nunca perdeu uma batalha de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor. Aí a gente decide, não, eu vou resolver o meu casamento do meu jeito. Não, eu vou dar um jeito aqui na minha vida financeira. Eu vou abrir um negócio, vou fechar um negócio, vou pegar um empréstimo, não vou pegar um... Não, eu vou dar um jeito na minha vida. Sem Deus? Você consultou o Senhor? Você orou? Quer dizer que do dia para a noite você nasceu ontem e agora você se tornou o Senhor dos Exércitos.
Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe quantos inimigos tem lá na frente. Você não sabe o adversário que você vai enfrentar amanhã, como é que você simplesmente vai peitar essa? Como é que sem ouvir o Senhor, sem buscar o Senhor, sem esperar dele uma direção? Há um texto que a gente gosta de dizer, gosta de saltar, gosta de declarar, mas nem sempre nós queremos viver esse texto, que é Romanos 8:31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, você sabe o texto. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, e se Deus não for por você? O inverso também acontece. Se Deus não for por você, todo mundo pode contra nós. Até aquele que a gente acha, né? Isso aqui eu venço fácil. Josué também pensou assim. Israel assim também pensou. Ah não, isso aqui eu tiro de letra, não preciso nem orar. Inocente, tolo. Nós estamos sendo inocentes, nós estamos sendo tolo. Se Deus é por nós, ninguém pode. Mas se Deus não é, a gente está frito. Diga, irmão Duda. Nada é nada. Grande parte dos crentes que se frustram em Deus, grande parte dos crentes que se frustram com as promessas que Deus fez, e que elas não se realizam, com os resultados que não chegam, com as vitórias que não vivem, se forem sinceros, vão reconhecer: eu deixei de ouvir e deixei de obedecer a Deus, e por isso eu cheguei aqui. Eu fiz na minha força. Porque não tem como. Se Deus for por você, aquilo que está contra o seu casamento, aquilo que está contra a sua vida financeira, aquilo que está contra o seu ministério, cai por terra, irmão. Não quer dizer que a luta não vai ser grande, não quer dizer que você não vai ter que estar lá, no meio da batalha. Mas se você está debaixo de uma direção, de uma palavra de Deus, é certeza de vitória, querido. É certeza de vitória. Por que o mundo está onde está? Por que muita gente da igreja está onde está? Porque tirou fundamentos básicos da sua vida na fé, querido, que é ouvir a Deus. Deus só entra na guerra de quem o ouve. Foi isso que Tiago disse: olha, sujeitai-vos a Deus, e Deus se achega a você. Se sujeita a Deus, vem para Deus e diz assim: Senhor, eis aqui a minha guerra. Eu não dou um passo sem o Senhor. Não foi isso que Moisés disse? Se o Senhor não for conosco, para tudo agora. Se o Senhor não for conosco, Deus diz: não, eu envio um anjo. Não, o Senhor. Não é anjo que garante a guerra, não. Não é anjo que garante a vitória, não. É o Senhor. Foi essa revelação que Pedro teve quando disse: Senhor, eu vou para onde? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu vou seguir quem? A multidão foi embora. E Jesus diz: não querem ir com ele? E Pedro vem e diz: Senhor, eu vou para onde? Para onde eu posso ir? A quem eu vou recorrer? Que general, César, Roma, quem eu vou recorrer? Não, é o Senhor que tem a palavra de vitória, é o Senhor que tem o socorro. E aqui eu quero abrir uma observação, querido, um parênteses. Porque muitas vezes a gente vai orar, a gente vai clamar, a gente vai pedir direção a Deus. E se tem uma forma, digamos assim, se tem um erro comum que a gente comete, é porque a palavra de Deus diz: tem que ouvir e obedecer. Então nós pressupomos que sempre Deus vai dar uma ação. Nem sempre é assim. Muitas vezes a palavra de vitória para a tua vida é: espera. E sabe uma palavra que a gente não gosta de ouvir? Espera. Fica quieto.
Deixa que eu estou trabalhando. Amado, a gente sempre acha que a gente vai orar para Deus, vai clamar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, e Deus vai dizer bem assim, faça alguma coisa. Muitas vezes Deus vai falar, faça isso, deixe aquilo, abandone aquilo, mas outras vezes Deus simplesmente vai dizer assim, ó, te aquieta, segura o coração, espera, só fica curtindo a minha presença, só me adora, só me louva, vamos aqui desenvolver um relacionamento, fica tranquilo. E aí no momento certo Deus vai falar bem assim, agora vai. E aí você vai. E aí o inimigo cai, as portas se abrem, Deus começa... Mas às vezes a vitória vem de uma palavra, espera. Então fica ligado. Não dê um passo. Não tire a mão do arado. Não vá para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, enquanto Deus não der a direção. Quando Deus der a direção, e muitas vezes a direção de agora é só esperar. Outras vezes Deus vai falar bem assim, olha, vai e faz. Está entendendo, querido? Só que em todos os momentos a gente tem que estar suscetível a ouvir. Seu trabalho não é vencer. Porque se você está em Deus, a vitória é certa. Seu trabalho é convencer Deus a lutar do seu lado. E como é que eu convenço Deus a lutar do meu lado? Ouvindo e obedecendo. Deus vai lutar na sua guerra e a vitória é questão de tempo. Vamos ficar de pé? Amém? Creia nisso. Guarde isso no seu coração, em nome do Senhor Jesus.